Olá, seja muito bem-vindo. Já começou o meu, o seu e o nosso Podnis, diretamente da sala da nossa casa para a sua. É porque o ambiente precisa ser familiar. Hoje eu não estou com a digníssima, maravilhosa minha esposa, mas essa mesa hoje está com um peso maravilhoso de muita teologia, reflexão, engajamento nas escrituras, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre os assuntos atuais aí dos últimos dias, Olimpíadas, nós vamos falar de escatologia, exposição bíblica e dentre outras coisas. Então fique conosco aqui no Podnis, já se inscreva, ative o seu sininho, deixe o seu like e vem para mais teologia, para sua edificação. E eu não poderia começar esse Podnis sem essa pipoca maravilhosa, é a pipoca Prêmio Milô. Não tem um convidado que não vem aqui, inclusive os que já estão aqui, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar, já comeram aqui e eles mesmos já deram feedback. Que pipoca maravilhosa, é a pipoca Milô, a melhor pipoca Prêmio do Brasil. Entrega para o Brasil inteiro, vem super embalada, tem vários sabores e você vai se apaixonar com a pipoca Milô. Mas voltando aqui, eu quero apresentar, primeiro eu estou muito feliz, porque além de pastores, eu posso chamá-los também de teólogos, porque eles se debruçam sobre um estudo sério, genuíno acerca das Escrituras e com as Escrituras e a partir também das Escrituras. São pastores locais, jovens pastores, experientes também na palavra, e são, eu posso dizer, meu amigo, talvez de jornada de ministério. Eu estou com eles aqui, os pastores Leandro, pastor Elton e pastor Mateus, sejam todos bem-vindos aqui ao Podnis. Vou deixar começar com, do meu lado aqui à esquerda, o pastor Leandro, para se apresentar. Se apresente para o público aí, pastor. Pastor Diniz, uma honra para mim, um privilégio poder participar desse podcast, Podnis. Uma alegria mesmo poder sentar à mesa com amigos, pastores e teólogos para um tempo de crescimento, para um tempo de edificação. Glória a Deus. Eu tenho certeza e convicção que será um tempo de crescimento para nós e para todos que nos assistem. Que bênção, pastor Leandro, é uma bênção, pastoreia uma igreja lá ali é Contagem ou Belo Horizonte, região metropolitana? Pastoreio Lagoinha, no bairro Pedra Azul, em Contagem, Minas Gerais. Glória a Deus. Veio bonito desse jeito aqui para o podcast. Já pode patrocinar mesmo, aqui ó, nulinho, já alinhadinho. Você ia falar alguma coisa, pastor? Desculpa. Sim, nós faremos lá no bairro Pedra Azul, o nascimento da Lagoinha Pedra Azul, em outubro, 7 anos já. Uau, glória a Deus. Qual que é o Instagram lá da igreja? Instagram, isso, o meu é PR Leandro Pereira, o da Lagoinha é Lagoinha Pedra Azul, @Lagoinha Pedra Azul, você pode ir lá nos encontrar e seguir o nosso perfil. Glória a Deus, segue ali Homem Bíblico. Eu estou também tendo a honra de receber aqui, além de sogro, também um grande pastor e também teólogo, o pastor Elton Lucas. Seja muito bem-vindo, pastor, que Deus te abençoe. Amém. Meu nome é Elton, né? Eu sou pastor da Batista Cidade Nova, em Belo Horizonte. Sou também pastor do Ministério Justiça e Poder, que é um ministério itinerante. Estamos ali no YouTube respondendo a sua pergunta teológica, a sua dúvida teológica. Para encontrar o ministério lá no YouTube Ministério Justiça e Poder no YouTube. E no Instagram eu estou no @ministério.justica e poder. Justica por sim o C cedilha. Você encontra as reflexões do pastor Elton Lucas também diretamente lá no Instagram. E ele também, o nosso convidado, também amigo, o pastor Mateus Alves. Aí, se apresente aí, pastor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, privilégio estar aqui. Amém. Mateus Alves, meu nome, sou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Mangabiras, em Belo Horizonte. Já tive o privilégio de pastorear uma igreja junto com o pastor Tiago Diniz, lá na Pedreira Prado Lopes. Foi uma bênção. Obrigado pelo convite, meu irmão. Glória a Deus. Quero contribuir aqui e servir vocês. Amém. O pastor Mateus é aquele pastor lá do Instagram que aponta as músicas e faz algumas avaliações necessárias sobre as músicas que apontam para Cristo, para as canções que realmente edificam a congregação. Bom, eu já quero começar aqui falando, e aí vocês escolhem quem vai falar primeiro. Pode ser sem briga. Nós vimos aí nos últimos dias, pastores, muitos acontecimentos. E toda vez que a igreja passa por acontecimentos que apontam um pouco da escatologia nos acontecimentos, sejam
grandes acontecimentos naturais ou eventos extraordinários, nós vemos os burburinhos nas redes sociais sobre um cumprimento escatológico, escriturístico. Antes da gente começar a falar diretamente da escatologia, eu queria que vocês apresentassem as várias correntes escatológicas. As principais que a gente já ouviu é sobre a milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, também preterista, essa também é uma visão, e eu queria que vocês apresentassem. Vamos começar então aqui pelo pastor Mateus. Você acredita em qual linha ou corrente dentro da escatologia e o que ela representa? Quais são as principais características dessa corrente? Então, eu não abraço tudo que essa linha teológica crê, mas eu acho que é a que está mais perto da Escritura, né? Seria, então, o amilenismo. Dentro das linhas escatológicas, nós temos o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o amilenismo e também o pós-milenismo. São essas 4 linhas escatológicas, né? Mas eu, Mateus, acredito que a escatologia está mais bem representada no amilenismo. O que o amilenismo representa? Apocalipse capítulo 20, nós temos uma promessa do versículo 1 até o versículo 6. Nós temos uma promessa de reino de Deus. E que este reino duraria 1000 anos. Numa literatura apocalíptica, aparece ali o número 1000. Mas dentro da literatura apocalíptica, nós temos números representando símbolos. Então eu entendo que este reino de 1000 anos não seria um reino literal, e sim um período de tempo em que Cristo está reinando com os que morreram no céu, e aqui na terra a grande comissão é avançada. É exatamente isso que aparece no capítulo 20 de Apocalipse, quando Satanás está preso para não mais impedir as nações. E aqueles que foram decapitados e que não seguiram a besta, estão reinando com Cristo. Então esse é o texto de polêmica na escatologia. Qual é a base da escatologia para se debater sobre o milênio? Apocalipse 20. Eu entendo que este milênio não é literal. Ou seja, existem alguns que acreditam que Jesus vai vir em glória na sua segunda vinda e vai reinar literalmente por 1000 anos, diretamente de Jerusalém, no trono de Davi, seu pai, como dizem as profecias, é verdade. Mas, interpretando de forma simbólica este reino, eu entendo que Cristo começou a reinar na sua primeira vinda e que este reino terminará na segunda vinda, este reino simbólico, para instaurar o reino eterno. Então, eu entendo no amilenismo, Cristo já reinando, a evangelização avançando, a apostasia crescendo, a perseguição crescendo. Cristo vem em glória. Quando Cristo vier em glória, ele ressuscita tanto ímpio quanto justo, julga os ímpios, glorifica os justos, e aí, então, nós temos o estado eterno. Novo céu e nova terra para crente, lago de fogo e enxofre para ímpio. Isso, na escatologia, então, seria chamado de amilenismo. Ótimo. Então você conheceu aí a visão panorâmica da visão amilenista, o prefixo A de negação, contrário à ideia do milênio literal, mais simbólico. Pastor Elton Lucas, até onde eu sei, você compartilha de uma outra corrente relacionada à escatologia. Qual que é a sua corrente que o senhor advoga e as principais características dela? Tá, nós temos aqui, as que eu advogo seria o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. Existem 2 correntes dentro do pré-tribulacionismo e do pré-milenismo, que é o pré-tribulacionismo e pré-milenismo histórico e o pré-tribulacionismo e pré-milenismo dispensacionalista, que se assemelham em alguns pontos. Por exemplo, em que eles se assemelham? De que a grande tribulação é um período voltado para tratamento de Deus com Israel. Então a igreja não estaria aqui na terra mais. Esse seria, as 2 visões compartilham. A igreja arrebatada antes da grande tribulação. E o histórico, ele vai trabalhar com a linearidade. A história linear. Isso. Então, trabalha com a história linear. Então, normalmente se usa muito Kairos e Cronos para definir. Os 2 tempos, né? Um tempo que alguma coisa de importante acontece e um tempo que passa entre uma coisa importante e outra. Então, esse pré-milenismo histórico e pré-tribulacionismo histórico, porque eu discordo um pouco do dispensacionalismo em relação, principalmente,
as questões de dispensações, né, de eras, a questão de soterológica mesmo, que para mim a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, que não se muda. A forma de salvação nunca mudou, desde Gênesis 3,15 até o último dia dessa terra, a salvação vai ser pela fé, pela graça, mediante a fé. Então, a minha linha, que seria o pré-tribulacionismo e pré-milenismo histórico, crê que o próximo Kairos, o próximo grande momento que nós aguardamos é o arrebatamento da igreja, né? Que está descrito em alguns textos da Bíblia, principalmente Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, Isaías 57:1, vários textos. Principalmente tem um texto de Mateus 24 também, que fala, né, de que 2 estarão juntos numa cama, um será levado, outro será... Então, esse arrebatamento, esse momento em que a igreja seria arrebatada, seria esse próximo momento Kairos que nós aguardamos. Aí nós teríamos um momento de uma semana de anos, 7 anos de grande tribulação, ou 7 anos de última semana de Daniel, grande tribulação, realmente na metade dessa semana que vai acontecer a tribulação para valer. Aí Jesus volta, mais um Kairos, um milênio, seria mais um Cronos aí, literalmente de 1000 anos, e aí um último Kairos, que seria o juízo final. Sim. Aí depois a eternidade. Ótimo, então o pastor já compartilhou aqui que ele apresenta, né, o que faz mais sentido para ele dentro da teologia, é o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo. Eu sei que o pastor Leandro também compartilha do amilenismo, não é? Isso mesmo. Compartilha do amilenismo, pastor? Claro. Você também acredita que tudo é um símbolo relacionado à escatologia, e ali a gente não pode considerar nada na literalidade, né? Pela figura de linguagem que é utilizada ali em Apocalipse. Só que eu quero te perguntar algo. A gente consegue comparar e relacionar esses últimos eventos, né, meio que catastróficos, com tantas coisas ruins acontecendo, claramente na mídia, é possível já conectar com o Apocalipse? Você acredita que já é um princípio de dores, essa consciência cauterizada de uma imoralidade? Enfim, como é que a gente conecta esses últimos eventos que a gente viu, inclusive nas Olimpíadas, uma profanação, né, se a gente pudesse assim dizer, da representatividade ali da ceia? Como é que o senhor vê isso, pastor? Ótimo, podemos sim, sem dúvidas, a Bíblia é clara em dizer que estamos nos últimos dias. E eu quero destacar um texto que eu me recordei aqui agora, 2 Timóteo 3, a Bíblia diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o texto vai destacando, né? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Sem dúvidas, são sinais que antecede a segunda vinda de Jesus. Entretanto, é apenas o princípio das dores. São apenas os últimos dias. Sim. Não podemos considerar ainda uma grande tribulação, por exemplo. Mas tudo isso já aponta para Cristo, para a sua segunda vinda, esses eventos acontecendo, como diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Uau! A gente comparou as duas principais correntes aqui escatológicas, que basicamente as mais fortes são essas: o amilenismo e o pré-tribulacionismo. Seria essa aí. É unânime, e elas estão muito conectadas. Pastor Mateus, eu queria te fazer uma pergunta. O pastor Elton citou o texto lá de 1 Coríntios 15, e ele está dentro de uma perícope, dentro de um texto, relacionando aqui o arrebatamento, que dá a entender porque ele conecta o corpo, que vai ser num piscar e abrir de olhos, né? Uhum. Qual que é o versículo 52? 51 e 52. 51 e 52 aqui. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta,
pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, Paulo está falando aqui de um corpo glorificado, ele está apresentando a glória futura. Qual que é a visão do amilenista para acreditar que não será num piscar e abrir de olhos, uma vez que a gente lê isso aqui? Na verdade é o seguinte, o amilenismo ele não entende tudo simbólico. Nós encontramos muitas profecias literais. São alguns pontos do Apocalipse que nós trazemos para a simbologia por causa da literatura apocalíptica. Nós entendemos muitas profecias com cumprimento literal. Só que o que eles entendem, os pré-milenistas, que se cumprem em um período de 1000 anos, nós entendemos que se cumpre de forma literal, mas no período eterno, não no período de 1000 anos, né? O pastor Elton está falando aqui, como a gente discorda teologicamente, ele está falando e eu já estou assim, não entendo assim, não entendo assim, não entendo assim. Dentro do que você falou, eu também pensei, não entendo muito bem como o Elton está falando. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, que é o texto que você citou, na minha visão bíblica, não fala sobre arrebatamento. Na verdade, se nós formos ler o texto, não tem a palavra grega harpazo aqui em momento algum. Não tem menção ao arrebatamento nesta parte da Escritura. Não tem. O único texto explícito sobre o arrebatamento, explícito, é 1 Tessalonicenses capítulo 4. O resto nós poderemos achar o arrebatamento de forma implícita. O que esse texto que o pastor Tiago trouxe para nós aqui fala? O que é esse texto? A promessa da ressurreição. A vinda de Cristo é um grande evento. Dentro deste grande evento, nós temos subeventos. E não podemos tratar todos os subeventos da mesma forma. Não podemos. Na vinda de Cristo, na minha visão milenista, tem ressurreição, glorificação, arrebatamento, juízo, transformação de corpos e etc. O que o apóstolo Paulo está falando aqui não tem nada a ver com arrebatamento. O que é num abrir e fechar de olhos, o texto está falando que é a nossa transformação, é a glorificação. Tem uma música que diz, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Toda essa música é maravilhosa, tá certinho. Este ponto não é correto, porque a Bíblia não me promete um arrebatamento num abrir e fechar de olhos. E secreto, né? E secreto. O que a Bíblia me promete é uma glorificação num abrir e fechar de olhos. No momento Como é que seria a ordem para a visão? Vamos lá. Num abrir e fechar de olhos é a glorificação, pós-ressurreição. Então, Cristo vem em glória, ressuscita os homens, tanto justos quanto ímpios, focando nos justos. Depois da ressurreição, a glorificação e o arrebatamento. Okay. Por que é que nós somos arrebatados? Para não recebermos o juízo do fogo de Deus, mencionado em 2 Pedro capítulo 3, que vem para restaurar toda essa terra. Olha para você ver o texto, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados, não arrebatados, seremos todos. Transformados quando, Paulo? No momento. Num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. Um problema para você que é essa última trombeta. Tá? Depois a gente fala sobre ela. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Cadê o arrebatamento aqui? Sim. Senão também, a igreja, dá para entender o contrário, se ela vai ser arrebatada antes de Jesus voltar, depois ela volta e depois ela sobe de novo e fica não, aí um não pouco... subiria de novo porque já instauraria o milênio na visão dele lá, né? Mas então, a minha explicação é essa. Mas né? instauraria o milênio com eles em glória. Não, com eles corpos glorificados, mas eles estão na terra. O milênio é na terra com crentes pois corpos glorificados. Mas aí, quando Jesus diz que os mortos ressuscitarão primeiro, como é que eles vão conectar? O apóstolo Paulo, quando disse que os mortos ressuscitaram primeiro, estava se referindo em relação aos que estavam vivos na vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4. O que ele diz? Quando Cristo vier, o que acontece? Os crentes, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Duas bênçãos na vinda de Cristo. Bênçãos para mortos e bênçãos para vivos. Pois é, mas esse que eu quero saber. No arrebatamento secreto, os dois vão de uma vez? Existe um debate, o Elton vai responder, mas no meu estudo do pré-milenismo, existe um debate entre os milenistas, os pré-milenistas, se acontece ressurreição no arrebatamento. Na visão pré-milenista é o seguinte, dispensacionalista, que é a única que acredita no arrebatamento antes da grande tribulação. Cristo vem secretamente, né? Eles não gostam muito desse termo, mas entre nuvens. Vem entre nuvens, a igreja sobe.
Nesse momento, começa a boda do Cordeiro lá no céu, 7 anos. Sim. Aqui na Terra, a grande tribulação, 7 anos para judeu, para Israel. Nesse momento, aqui, arrebatamento, um debate entre eles. Tem ou não tem ressurreição? É unânime neles que na vinda de Cristo, aí sim, os justos, e só os justos, são ressuscitados. Para quê? Para entrar no milênio. Depois de 1000 anos, os ímpios são ressuscitados na batalha de Gog e Magog, para receber o juízo do tribunal do trono branco e depois a eternidade. Mas como o assunto é pré-milenismo, se o pastor Elton quiser dar a opinião dele. Sim. A questão... só umas duas questões. Uma que eu esqueci de falar no início aqui, né? Primeiro, duas coisas, né? Quero mandar um abraço pro grupo de remonstrantes, porque quando eu venho e não mando um abraço... desse grupo. Eles me xingam lá, né? Se eu venho e não mando um abraço, então um abraço pro grupo de remonstrantes. Uma questão que o pastor Mateus falou, realmente, que a gente diverge um pouco em relação à leitura bíblica. Eu não vou chamar de interpretação, porque para mim a Bíblia nem deve ser interpretada. A Bíblia, né, é para você... não é de particular interpretação. Você interpreta segundo... a questão do autor, segundo o texto. A Bíblia se interpreta. Mas eu tenho uma leitura muito mais literal do que alegórica. Uhum. Tá? Então, eu tenho uma leitura muito mais literal, realmente. A questão do pré-tribulacionismo, e que tem dois grupos, né? Como eu falei, eu sou pré-tribulacionista, mas eu não sou dispensacionalista porque eu não creio em algumas questões que o dispensacionalismo defende, né? Essa questão de eras, de dispensações, né, de eras da igreja, e de soteriologia mudando. Uhum. Né? Como se a soteriologia, a forma de salvar muda. Sim. Então, eu discordo disso, mas sou pré-tribulacionista. Então, na minha visão, a questão da ressurreição, existem duas. A primeira, que não acontece na volta de Jesus, acontece antes do arrebatamento. Os mortos de Cristo ressuscitam primeiro e depois... todos eles, os que estiverem vivos, os cristãos que estiverem vivos, mais os mortos em Cristo, que ressuscitaram, já com o corpo glorificado, todos eles são transformados e arrebatados, tá? De imediato. A questão da trombeta, né? É muito interessante isso. Eu vou me lembrar de um irmão, eu era professor de escola bíblica numa igreja metodista congregacional em Belo Horizonte. E tinha um irmão lá que se chamava Roberto. Falei saudoso, até porque o Roberto já faleceu. Mas o Roberto, quando tinha a Festa das Trombetas em Israel, que é entre setembro e outubro, e às vezes ele brincava assim, gente, hoje ou essa semana, hoje a trombeta vai soar em Israel. Pode ser a última. Porque uma questão, até que o pastor Mateus levantou, que isso poderia ficar difícil para mim... É claro que se eu considerasse que essa última trombeta fosse as trombetas do Apocalipse, a igreja teria que passar pela grande tribulação, porque se é na última, a tribulação já vai ter, boa parte dela já vai ter passado ali. Mas aí é a minha forma de crer, né? Eu não vejo algumas pessoas, e aí nesse ponto eu também discordo um pouco dos dispensacionalistas, que eu não vejo Israel como termômetro escatológico. Relógio de Deus. Relógio de Deus. Mas eu vejo as festas do Senhor, que hoje são celebradas em Israel, mas não são festas judaicas, são festas do Senhor, está lá na Levítico, festas do Senhor, como termômetro. Por quê? Porque os grandes acontecimentos do Novo Testamento, dos quais nós temos a data... foram a partir das festas. Foram numa dessas festas. Pentecoste, então, Páscoa. No meu entender, essa trombeta aqui seria a última trombeta... da festa das trombetas. Quando soar a última trombeta da festa das trombetas, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, todos serão transformados e serão arrebatados à igreja do Senhor. Aí sim, a segunda ressurreição viria pós-milênio. Então não teria uma ressurreição entre a tribulação e o milênio, nenhuma ressurreição. A segunda ressurreição viria pós-milênio. Para ímpio. Quando a Bíblia fala em os mares vão ser mortos. Os cristãos não. Os cristãos, os mortos em Cristo já ressuscitaram. Ok. Aí vai ter a segunda ressurreição. Bem-aventurados fazem parte da primeira ressurreição. Vai ter a segunda ressurreição, quando esses vão ser ressuscitados
para o juízo final, e se caso forem condenados, né, e eu creio que todos serão, mas aí já é um outro assunto, né? Se vai haver salvação no juízo final, eu entendo que não, lendo Apocalipse 20, sim, que ali é quase que uma leitura de sentença, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Aí o inferno, que já existe hoje, o Hades que já existe hoje, será lançado no lago de fogo e enxofre também, né? A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não, a besta e o falso profeta antes do milênio. E o Satanás, seus anjos, depois do milênio. Ô, pastor Leandro, em cima eles trouxeram agora com precisão os pontos fortes de cada corrente. Com muita maestria teológica, eles apresentaram bem o que eles acreditam. Certo. Mas para quem não entende tanta essa didática escatológica, que é grande parte da igreja, talvez pelo motivo dos altares não pregar tanto sobre escatologia. Nós temos aqui que reconhecer isso. Falamos pouco sobre escatologia, talvez alguns pastores por receio, por ser muito simbólico, outros até porque é muito literal e pode assustar a igreja, ou por desconhecimento, ou por maldade, enfim, qualquer que seja o motivo. O leigo chegando hoje na igreja, indo lá para a sua igreja, participa para a Igreja de Cristo, onde o senhor pastoreia, como que ele entende? Por exemplo, duas dúvidas que eu vejo que as pessoas têm em grande parte. É sobre a marca da besta e sobre o que acontece com o cristão após a morte. Nós estamos falando aqui de eventos sobrenaturais do fim dos tempos, né? Usando o livro base para isso, de Apocalipse, e traçando a linha teológica a partir da escatologia. Mas a vida prática, o cristão hoje, lá na sua igreja, chegou agora. O que ele precisa saber para identificar a marca da besta? Ela é literal? O anticristo, ele vai apontar a partir da marca da besta? Como que ele associa isso? E também a segunda pergunta, o que acontece com ele hoje após a morte? O cristão entregou a vida para Jesus, infelizmente teve algum acidente ou não, e aí ele partiu para o Senhor. Ele já vai direto para esse meio paraíso, vai para o paraíso inteiro, ou ele fica dormindo, sono da alma? Como é que funciona? Muito bem, vou responder essa última pergunta primeiro. Tá. Sobre quando um cristão morre, certo? Ele é crente em Jesus e ele faleceu, né? Ele morreu. Nós consideramos que ele morreu em Cristo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: de um e outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, para o crente, quando ele morre, o corpo vai para o pó e o espírito imediatamente já passa a desfrutar da presença de Deus. Foi assim com o Dimas. Isso, exatamente. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, se de fato é um crente genuinamente que se converteu, é cristão, e essa pessoa faleceu, eu digo biblicamente que imediatamente ela já passa, né, o corpo vai para o pó e ela já passa a desfrutar da presença do Senhor de forma consciente até. Temos também aquela história do rico e do mendigo, que nos deixa claro também essa consciência. Então, eu não acredito na imortalidade da alma. Não, você acredita na imortalidade, você não acredita na mortalidade. Certo. Justamente, por desfrutar imediatamente então da você não trata de aquilo como parábola, essa passagem que o senhor citou de Lázaro história, e o rico. Claro. Portanto, ela nem fala parábola. Sim, o seio de Abraão, então, ali você acredita que já é um deleite parcial de o paraíso. Isso, isso mesmo. Eu digo que é um lugar intermediário. Ok. Então, para você entender o que o pastor Leandro acabou de dizer, nós estamos trazendo aqui as linhas e as correntes escatológicas, e na prática alguns eventos aqui são importantes. O cristão em Cristo. Por que eu digo isso? Porque pode ser cristão nominal, mas não ser genuíno, né? De ter nascido de Cristo. Isso. Às vezes ele se declara cristão membro de uma igreja, isso não necessariamente quer dizer que ele é um cristão genuíno. Ele morreu hoje, né? Aqui agora. O pastor Leandro advoga de uma visão de que imediatamente ele já desfruta do seio de Abraão ou do paraíso, que é a mesma coisa,
instantaneamente, não na sua plenitude. E o contrário também, pastor. Eu morri, sou apenas um cristão nominal, em meu nome fizeram, em meu nome profetizaram, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Esse aí, ele morreu, ele já vai sofrer lá no inferno? Imediatamente, da mesma forma. Mas ainda não na totalidade também? Não na totalidade, porque o lago de fogo e enxofre ainda será inaugurado na segunda vinda de Jesus. Ótimo. Entende? Pesado isso, hein? É pesado. Ao mesmo tempo que é pesado... Pastor, e um detalhe, não existe uma segunda chance. Não tem uma segunda oportunidade. O tempo é hoje, o tempo é agora de se arrepender e entregar a vida para Jesus. Amanhã pode ser muito tarde. Meu Jesus. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Glória a Deus. Ô, Mateus, e eu fiz para ele 2 perguntas, mas já vou passar a bola para você. Sobre a marca da besta. Para ele, mais representado. É literal mesmo? Essa história de chip, né? Veio aí, infelizmente, a gente teve a Covid, e aí a vacina foi associada à marca. Agora a gente está tendo chip no cartão, está tudo mais fácil. A gente já viu hologramas. É isso mesmo ou não? O que é a marca da besta para o senhor? Então, a marca da besta aparece em Apocalipse capítulo 13, quando a besta da terra faz com que os homens que não têm o selo de Deus adorem a besta do mar. Deixa eu explicar isso. Apocalipse 12 é Cristo sendo assunto aos céus e Satanás expulso definitivamente de lá. Por que Satanás foi expulso definitivamente dos céus quando Cristo sobe aos céus na sua ascensão? Porque agora ele não pode mais acusar os nossos irmãos. É isso que o texto diz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Satanás foi expulso do céu no seu pecado, mas ainda tinha acesso aos céus, como no caso de Jó, agora ele não tem mais, porque Cristo é o nosso advogado, como a Bíblia diz, e ele intercede por nós, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Então agora ele está sentado à destra de Deus e Satanás não tem mais acesso aos céus. Maravilhoso, lindo e uma bênção. Só que Apocalipse capítulo 12 também diz assim, olha, festejai, ó céus, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, mas lamentai, ó terra, porque Satanás foi lançado para vocês, com grande furor e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás não está no Hades, que é o local intermediário que o pastor Leandro explicou, e não foi inaugurado ainda o Guiena, lago de fogo e enxofre. Então, Satanás está na terra, perambulando. Aqui, ele rodeando, procurando a quem possa tragar. Ele disse isso para Deus, né? Eu venho de rodear a terra. Então, Satanás está aqui, ele não é onipresente. Então, ele está em algum lugar. Em algum ponto ele está hoje, em algum ponto ele estará amanhã. Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas Satanás, o espírito caído, um anjo caído, está em algum lugar específico nessa terra, nesse momento. E Satanás, ele pode se materializar? A Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 11, diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Se isso for realmente literal, ele pode transformar. Mas eu acredito que ali são falsos apóstolos e falsos líderes e falsos mestres. Uau, então ele é enganador. Enganador. Ele se apropria de um falso profeta, o que faz o falso profeta também ser. Exato. Então é isso. E Jesus combate isso em João 10, né? O ladrão vem senão para roubar, matar. E é muito associado ao Satanás direto, mas ali continua dizendo... É o falso mestre, com certeza. São os falsos mestres que vieram antes de Jesus e são ladrões e salteadores. Em Apocalipse 12, voltando, então Satanás é lançado na terra. Só que aí no capítulo 13, ele chama 2 aliados para perseguir o povo de Deus. E não é apenas, desculpa, pastor Elton, mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, os judeus. Aqueles que também guardam o testemunho de Jesus. Quem será perseguido pela besta do mar, que é um sistema político contra o povo de Deus, lá na grande tribulação? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que guardam o testemunho de Jesus. É judeu e gentil convertido. É a igreja, são os cristãos. Esta besta do mar, ela é muito forte, porque ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Seria, no primeiro século, o Império Romano, mas para nós hoje, de uma forma futurista de ver o livro, seria um sistema político contra o povo de Deus, universal, próximo à vinda de Cristo, liderado pelo anticristo. A besta do mar não é anticristo. Ela é
A besta do mar é um sistema. Prenúncio da chegada do anticristo. Não, a besta do mar é um sistema político. O anticristo seria um líder dentro desse sistema político, né? E a besta literal. Literal, completamente literal. E a besta da terra é um sistema religioso, idólatra, que faz com que homens adorem estes políticos, adorem esse sistema político. E esta é a besta do mar. Tem um poder menor, tem 2 chifres apenas, mas é enganadora, é idólatra, é uma falsa religião. Quando o sistema político se unir ao sistema religioso, seremos perseguidos no mundo inteiro para quem acredita que a igreja passa pela grande tribulação. E parece que nós tivemos um pouquinho disso lá no primeiro século, né? Muito. Quando a igreja conectou com a religião, ou com o Estado, a partir de Constantino ali, a gente teve muitas perseguições, né? Com certeza. Então você acha que aquilo também é um prenúncio do que vai acontecer? Do que vai acontecer. O que reforça ainda mais a questão de passarmos pela grande... Eu entendo que sim. Faz sentido. Aí, depois disso tudo, eu chego na resposta da marca da besta. Versículo 16 de Apocalipse 13. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o que seria essa marca? A palavra grega aqui é caragma. E essa palavra caragma realmente é uma marca literal. Era aquilo que se colocava nos cavalos, para selar. Ele está com a jaqueta, veio com manga larga dele. Exato. É porque eu sabia que ia vir essa pergunta. Né? Aí eu quis ilustrar para o pessoal entender melhor. A marca no cavalo, que é uma marca literal, quente ali, para mostrar a propriedade. A palavra é isso. Só que eu estou dentro de uma literatura apocalíptica. E essa marca, o texto está dizendo que é sobre a mão direita e sobre a fronte. Seria literal? Nada impede de ser literal por causa da palavra. Mas, como o contexto é todo simbólico, besta, chifre, fronte, mão direita, eu entendo que é uma marca simbólica. Como? Na fronte, ideologia. Quem não pensa igual ao sistema, não compra e não vende. Mão direita, ações. Quem não trabalha, quem não vive como o sistema, não pode comprar nem vender. Mateus, mas prova isso. Eu provo. Nas igrejas do Apocalipse. A igreja de Esmirna era pobre na terra, mas rica no céu. Por quê? Porque ela não adorou o imperador. Ela não dizia que o imperador era o seu senhor, mas Jesus é o seu senhor. Então ela tinha os seus bens retidos. A igreja de Esmirna era pobre na terra porque ela não se enquadrou ao sistema político do primeiro século. Então ela não comprava nem vendia. A igreja de Tiatira tinha uma falsa profetisa lá chamada Jezabel, que fazia com que homens se deitassem em prostituição e se assentassem em mesa de ídolos na cidade de Tiatira. Quem não fizesse isso não participaria do comércio da cidade. Quem não pensa e quem não age de acordo com o sistema, não compra, não vende. É isso que eu entendo sobre a marca da besta. Muito bom. Pastor Elton, é o anticristo, né, que já foi traçado aqui pela linha e a corrente de pensamento escatológico de Pastor Mateus. Primeiro vem um sistema religioso e dele parte, e é global, nasce o anticristo. Você pensa assim? E quais são os eventos que vão preceder o anticristo? E se se ele já está em voga no mundo? Ele já nasceu, ele é filho de alguém, né? Já falaram que o anticristo era um Henri Cristo, né? Falaram que o anticristo seria o Macron, já falaram que o anticristo seria, enfim, o Biden, o Donald Trump, o Hitler. Como é que a gente O genro do Trump. O genro do Trump, o filho daquela cantora americana lá. Da Beyoncé. Já falaram de tudo, mas e no final? A gente já presencia ele ou ele não nasceu? Como é que você lê? Bom, primeira coisa, eu posso dizer quase que amém a tudo que o pastor Leandro falou e a tudo que o pastor Mateus falou. A minha pequena divergência com o pastor Mateus aqui é em questão porque ele falou da besta do mar, que é um governo político. A besta do mar é político. A besta do mar é político. A besta da terra é religioso. A besta da terra é religioso, ou é o contrário? Não, a besta do mar. A primeira é política, a segunda é religiosa. Escuta, eu falei isso aqui, ó. A besta do mar é político, a besta da terra é religioso. Tá. Eu creio que são duas pessoas, realmente. E esse sistema que o pastor Mateus falou, com o qual eu concordo plenamente,
é o que a gente chama de sistema babilônico. Okay. É o que a Bíblia chama de Babilônia. Por quê? Porque eu creio que são duas pessoas, exatamente, o anticristo e o falso profeta. Um do político, né, o anticristo, e da religião, o falso profeta. Porque a Bíblia fala que serão os dois primeiros a serem lançados no lago de fogo e enxofre, individualizando como pessoas. Então eu creio que são pessoas, é só esse pontozinho aí que a gente divergiria, né? Em relação à marca da besta, me parece muito claro, e o que o pastor Mateus explicou muito bem, que isso funciona num governo do anticristo, num governo mundial de anticristo. Então qualquer marca da besta que a gente começar a ficar especulando hoje, é especulação. Né? Se o anticristo não estiver governando ainda, né? Apesar que o sistema babilônico já governa, o mundo já governa desde sempre, né? Nós não temos um governo central, um anticristo governando. Então, neste caso, a marca da besta ainda não existe. Em relação ao anticristo, eu tenho minha teoria, acho que talvez aqui todo mundo tem. Qualquer um que estuda escatologia tem, né? Então, eu acho que é uma pessoa que existe hoje, tá? Que já nasceu, mas não existe provas ainda claras em nenhum desses. Né? Tem alguma suspeita? As suspeitas, nós já tiveram várias. Eu lembro... Sou eu, mestre. Vocês não eram nascidos? Aquele que pega... Vocês três não eram nascidos Aquele ainda? que mete a mão comigo no Mas prato. quando o Papa João Paulo II levou um tiro, os evangélicos da época, os anos 80, né? Todos falaram que ele era o anticristo. Por quê? Porque a Bíblia fala que o anticristo seria atingido por uma chaga mortal e não ia morrer e tal, né? Aí isso aconteceu, por exemplo, quando o Bolsonaro levou a facada. Algumas pessoas não. Ele é o anticristo, porque ele levou a chaga mortal. E agora o Donald Trump? Não, na verdade, o Donald Trump eu nunca ouvi. Eu ouvi mais falando do genro dele, por ser judeu. Né? Porque como ele é judeu, né? Ele é por isso que se fala. Então, é muita especulação. Né? Eu tenho a minha teoria, que eu não vou falar aqui, né? Mas eu tenho a teoria que é uma pessoa, que é uma criança que deve ter seus 7, sei lá, 8 anos. Sabe até a idade? Porque se for a criança que eu estou pensando, eu sei a idade dela. Né? A questão é essa, porque como se for a criança que eu estou pensando, eu sei quantos anos ela tem. Já é uma criança. Mas são teorias. Sim. Se são teorias... Especulações. É claro que não são teorias que você não tem base bíblica nenhuma para elas, né? Porque aí, com a teoria que você não tem nenhum ponto na Bíblia, só eu chuto aqui que... É o que você acha? Que a fulana é um achômetro. Sim. Né? É achômetro. Mas eu creio, por exemplo, eu creio que existem famílias poderosas no mundo que têm influências mundiais hoje, né? Alguns chamam de Illuminati, outros vão chamar de Matrix, né? Eu chamo de Babilônia. Mas eu creio que existem famílias hoje que têm um controle da economia mundial, um controle até da política mundial. Sim, mas quando o senhor faz essa afirmação conjecturando ao mesmo tempo, conjecturando, dá-se a entender que nós somos a geração que vai receber o anticristo. Então somos a última geração? Porque o evento do anticristo é o último, né? Talvez assim, do compêndio dos últimos acontecimentos, é um único evento. Dentro dele, como o pastor Mateus disse, são vários subeventos. E se o anticristo é um subevento dentro de um grande evento maior, por que eu estou falando isso? Porque o evento maior, agora eu vou falar para você, não é o anticristo e muito menos a marca da besta. O maior evento é a parousia, é a volta de Cristo Jesus. Está escrito no livro independente da corrente escatológica, o maior evento aguardado não é a besta do mar, não é a besta da terra, não são os cavalos, não são as trombetas, são os subeventos, concorda? Porque o maior evento é o Cordeiro voltará como o leão da tribo de Judá. Vocês concordam com isso? Claro. Esse é o maior evento. Mas, pastor, se você diz que o anticristo já tem uma suspeita dele, estamos na última geração. Se a minha teoria estiver correta, essa é a última geração, ou talvez a geração
dos filhos de vocês e dos meus netos, né? Que serão essa geração, né? Porque, como eu disse, a minha teoria é uma criança que nasceu em 2017. Então, é a minha teoria. Então, se isso for comprovado, ou a nossa geração é a última, ou uma geração logo posterior à nossa é a última, né? Sim. Que vai ver esse evento do anticristo. Mas eu creio nisso, creio. Alguns sinais, a Bíblia mostra que alguns sinais vão se cumprindo, né? Mas, na época de Paulo, já se falava que Jesus estava voltando. Quando eu me converti há 44 anos atrás, né, aquilo que você falou que hoje a gente prega muito pouco de escatologia em igreja e realmente prega muito pouco, né? Eu prego, mas muita gente tem se pregado muito pouco. Nos anos 80 se pregava muito. Sim. As músicas falavam muito de volta de Jesus, de arrebatamento. As músicas falavam muito. Mas desde essa época se falava isso. Como eu disse, por exemplo, eu vivi numa geração, a geração logo que eu me converti, uma geração de jovens, que um grupo grande se entendeu na época que o Papa João Paulo II era o anticristo. Uhum. Morreu, não era. Né? Sim. Eu já vi, uma vez eu participei, eu fui me encontrar com um pastor, amigo, ele estava num sítio, ele estava até olhando esse sítio, aí eu fui lá para a gente dormir uma noite com ele lá nesse sítio e tal, e aí ele me mostrou um vídeo de um cara que foi candidato à presidência da República nos Estados Unidos, o Al Gore. E ele mostrou um vídeo do Al Gore defendendo aquecimento global, não sei o que e tal. E ele me apresentou ao Al Gore como o possível anticristo. Por quê? Porque foi um candidato a presidente da República dos Estados Unidos que não era cristão, até era adepto da Nova Era. Né? A religião dele, adepto da Nova Era. Mas nem ganhou a eleição. Ainda fez um movimento mundial muito grande, mas sumiu. Né? Então, às vezes, a gente pensa que é um e daqui a pouco não é. A verdade... Né? Mas eu creio que vai haver uma manifestação real do anticristo, que é um ser humano debaixo desse sistema babilônico todo que o pastor Mateus falou, mas que vai ser um homem, um representante desse sistema que vai governar. A verdade bíblica é que o espírito do anticristo já age. João disse isso. E se referindo ali também aos falsos mestres e pastores. Agora, haverá, contudo, uma manifestação do anticristo, exatamente, literal, porém tem algo que o detém ainda. Né? Para essa totalidade da manifestação, existe algo que o detém, então, que não sabemos exatamente. O texto lá de João, ele diz que o espírito do anticristo ele tem uma característica ímpar, singular. E ela não está associada nem numa figura política de poder nesse sentido, mas religioso. Isso. Então, a gente às vezes está olhando para o lado errado, né? Às vezes a gente está esperando algo muito dentro da política, enquanto o próprio espírito religioso entre pastores e mestres... Isso é forte pra caramba. Isso ele já atua, já age, né? E a manifestação dele, do anticristo segundo a Escritura, será em um período tribulacional. Né? Será em um período de grande tribulação. Sim. Que aí ele vai se manifestar mesmo nesse período. Pastor, e como que a gente pode identificar, por exemplo, assim, esse espírito, agora foi um assunto, acho que está dentro da escatologia, um falso pastor e um falso mestre. Como que a gente identifica? Porque, assim, às vezes, todo mundo é de Deus, né? Sim. Parece que esse cara é de Deus demais, foi uma bênção. E a gente não consegue descrever com precisão quando ele está sendo usado por um espírito de anticristo. O anticristo seria tudo que é anti o que Cristo ensinou, o que Cristo é, o que Cristo foi e sempre será. Como que a gente identifica como igreja assim, um possível anticristo atuando, um espírito de anticristo sobre a vida de pastores e mestres? Distorcendo as escrituras, por exemplo.
por exemplo, eles até leem o texto bíblico, porém distorce aquele texto, porque a ideia é de enganar, né? O falso profeta, o falso pastor, ele não nega a escritura no sentido de ler, né? Se percebe que uma multidão, muitas vezes estão indo em lugares e atrás de falsos mestres, eles leem um texto, mas não expõem, não prega aquele texto, distorce, ou prega de acordo que convém, né? Abandona aquele texto. Eu acho que é uma forma de identificar. Paulo disse a Timóteo, né? Vai chamar mestres para si. Isso mesmo. Eu gosto muito desse texto. O texto diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, né? Pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, e corrige, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo, agora que eu quero destacar, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aí, olha aí o espírito do anticristo: cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos a verdades. Então, a verdade entregando-se às fábulas, né? Meu Deus. É forte demais. Ou seja, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Alguém, então, pastor, só um segundo, alguém que não vai confrontar o meu pecado, perfeito, que na realidade vai incentivar o meu pecado. Muito bem. Pastor Mateus, diante dessa fala, a gente ouviu mais uma aí do pastor, eu vou citar o nome, porque ele saiu, ele é uma figura pública, o Ed Renekiewicz soltou mais uma, eu acho que você também reagiu, e ele disse mais uma vez, agora ele deixou claro, que as escrituras precisam atualizar-se, para que não tenha, ele falou, violência, marido agredindo esposa, homofobia. Isso já é um espírito de anticristo? A gente pode falar que o pastor Ed René... O pastor Ed René trabalha no espírito do anticristo, sem dúvida nenhuma. Na verdade, os seus advogados estão em dia? Não, mas eu nem tenho advogado. Mas na verdade é o seguinte... Tem, o seu advogado é Cristo. Escuta, anticristo pode significar contra Cristo ou no lugar de Cristo, né? A palavra anti significa contra ou no lugar. E é exatamente isso que muito líder religioso faz hoje. Ou ele é contra o que Cristo ensinou, ou ele, naquela denominação, está no lugar de Cristo. Olha. É isso que nós precisamos compreender quando falamos sobre isso. É claro que o homem da iniquidade vai operar. O anticristo é um homem. Jesus o chama de abominável da desolação. Paulo chama de homem da iniquidade. Somente João, em 1 João 2, 18 e 19, diz que ele é o anticristo. Lá em Apocalipse, ele é a cabeça ferida de morte. No Ezequiel, ele é o líder de um povo, Gog e Magog. Então, tudo isso nós temos para apresentar o anticristo. Contra Cristo ou no lugar dele. Ed Renekiewicz, todos esses homens que não pregam a centralidade do evangelho e ainda aderem à teologia liberal, são homens que estão trabalhando no espírito do anticristo. Eles estão indo contra o que a Bíblia diz e alguns são tão idolatrados, tão venerados em suas denominações, que eles estão no lugar de Cristo. Qualquer igreja que tem um pastor que aparece mais do que Jesus, tem um pastor no espírito do anticristo. Qualquer igreja que, de fato, venera mais o seu líder do que o líder geral dos cristãos, que é Jesus Cristo de Nazaré, trabalha no espírito do anticristo. Então, quem aparece mais na denominação não é o pastor. Quem aparece mais na denominação não é o líder. Quem aparece mais na denominação é Jesus. Se não for, está no lugar de Jesus. Agora, entrando diretamente no seu ponto do Ed René, de atualizar a Bíblia, não só o Ed René, vários, querer atualizar a Bíblia, querer mudar o conceito das palavras, tentar tirar texto bíblico da Escritura, tentando trazer uma nova interpretação, porque responde hoje às questões de hoje, mas responde culturais, hoje, né? Responde às questões culturais hoje, mas condenando as questões culturais. Então, o que era pecado no primeiro século continua sendo pecado hoje. O que era errado lá é errado hoje. Sim. A sociedade é que não quer receber, porque nós vivemos hoje uma sociedade onde não existe verdade absoluta. É o que o pastor Leandro citou sobre o que Paulo cita a Timóteo. Eles não vão suportar essa doutrina, é nesse sentido, né? Só que para Timóteo, Paulo fala assim,
terminando o texto que ele cita lá. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas. Faça a obra de um evangelista. Suporte as aflições. Cumpra fielmente o teu ministério. Tem gente aí pregando que nós viveremos avivamento, e avivamento, e avivamento. A Bíblia me promete apostasia. Não, tem gente já falando que já está. Estamos vivendo um avivamento. Só que a Bíblia promete... Eu não sou dispensacionalista, mas a Bíblia em Zacarias 12-14 e Romanos 11 promete um avivamento na nação de Israel. Quanto mais próximo à vinda de Cristo, mais judeus se converterem. Isso é um fato. Apesar de eu não ser dispensacionalista, a Bíblia deixa isso muito claro. Pastor Mateus, porém, mas um avivamento no sentido de conversão. Judeu convertido. Judeu convertido a Cristo. Que é diferente esse conceito. Um avivamento de arrependimento, de quebrantamento, sem dúvida. Se voltando ao seu Messias. Agora, para o mundo, o amor de muitos vai se esfriar. Para o mundo, apostatarão da fé. Para o mundo, eles saíram do nosso meio, porque na verdade nunca foram dos nossos. Para o mundo, chamamos o Senhor de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então, para o mundo, apostasia. Para os judeus, conversão em massa. Gente, vou deixar... Pode falar, pastor Elton. Eu só queria colocar uma coisa aqui, né? Na hora que se falou, por exemplo, do pastor Ed René. Quando eu estudei teologia, no início dos anos 2000, era referência. Sim. E ele, vários outros que eram referência, que hoje não são mais, tá? Né? E para não falar que eu estou com alguma política anti-esquerdista, tantos pastores na direita como na esquerda que eram referência e não são mais. E eu quero citar um, que é o pastor Caio Fábio, né? Que hoje, para mim, pelo menos, não é referência para nada, né? Pelo menos para mim, pessoal. Para a minha igreja não é referência para nada. Mas, por exemplo, que escreveu um livro chamado Síndrome de Lúcifer, que ele mostra exatamente essa operação do espírito do anticristo nos homens. Então, um livro que você até posso indicar para qualquer um ler. Ou melhor, todo Caio Fábio antes da queda, você pode ler que é bom, tá? Mas esse livro, Síndrome de Lúcifer, foi um livro importantíssimo. Ele vai mostrar exatamente tudo isso que nós falamos aqui, desse espírito do anticristo agindo, inclusive na vida de pastores, de líderes, porque existe aquilo que ele chama de uma doença, de síndrome de Lúcifer, né? A pessoa que é contagiada pelo diabo, realmente, né? Pelo espírito do anticristo. E é um pastor que hoje a gente não sei se posso dizer que é também contaminado por esse espírito do anticristo. O Caio Fábio, quero agradecer o Caio Fábio, Deus abençoe a sua vida, Caio Fábio, um amigo que eu tenho, né? Fez um recorte de um vídeo que eu fiz, me elogiando, falando muito bem de mim. Eu quero agradecer o Caio Fábio. Depois vocês entram no Instagram do Caio Fábio lá e vê o vídeo. Me elogiou, me senti muito honrado. Obrigado, Caio Fábio, Deus abençoe. Nada, né? Nosso Deus, me esculachando de tudo. Porque eu critiquei as aberturas das Olimpíadas, e aí falei que quem acha que é homem, mas é mulher, vive uma mentira, etc, etc. Que o pai da mentira é Satanás, é o diabo, João 8,44. Aí ele disse que eu sou menino, que eu sou lunático, que eu sou arrogante, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Fez um vídeo lá, tecendo alguns comentários sobre a minha pessoa. Reagindo. Bom, esse foi um dos episódios assim impactantes sobre esse assunto tão necessário dentro das igrejas, escatologia, apocalipse, a gente perceber os sinais da volta de Cristo. Para eu terminar aqui, e aí vocês vão falar sim ou não. Para a igreja, a gente espera um Cristo, de repente, na expectativa do noivo, ou ele virá como ladrão e vai pegar a gente de surpresa? Pastor Mateus. É só sim ou não? Não. Rapidinho, são 5 demais. Isso. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 4. Cristo vem como ladrão, mas para quem não está esperando. Para 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 4. Lê lá. É para ladrão, para ímpio. Nós estamos esperando. Mas ele deixou sinais. Então, não é que o pós-tribulacionista acredita que Cristo não vem a qualquer momento. Não vem mesmo, porque ele mesmo diz que tem vários sinais antes. Mas podemos esperar Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém. Pastor Elton? Eu creio que pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos. E vai ser de repente como um ladrão mesmo. E pode ser agora. Tá? Que vai ser como um ladrão, mas realmente a igreja espera. Sim. Então, se a igreja espera para qualquer momento, ela nunca vai ser pega de surpresa, porque ela espera a qualquer momento. Mas o momento, nem ele sabia, enquanto homem, eu vou saber. Muito bom. Pastor Leandro?
Com o máximo de respeito ao pastor Elton, eu não concordo com a segunda vinda de Cristo de forma iminente, né? E concordo com o pastor Mateus, que a segunda vinda de Cristo, para que isso aconteça, haverá... É necessário acontecer alguns alguns sinais. Num casamento mesmo, né? Sim. O noivo espera pela noiva, só que é o contrário, né? A noiva espera pelo noivo, no caso da igreja com Cristo. Isso, eu gosto até de dizer que, por exemplo, alguns sinais que antecedem a volta de Cristo. Afirmar que Jesus volta hoje, agora, pode ser agora, eu não concordo, por quê? É necessário, por exemplo, a manifestação do anticristo. Uhum. É necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações, né? Esse é um dos pontos. Então eu acredito que a segunda vinda de Cristo vai acontecer, mas ainda existem sinais que precisam acontecer. Ótimo, maravilha. Eu estou com eles aqui, infelizmente está terminando, eles não pararam de comer aqui a pipoca. Vocês gostaram de verdade? Uma delícia. Da pipoca Milô. Que tem pipoca vários... maravilhosa. Aqui, eu vou levar para Minas Gerais. Nós temos aqui, os convidados levarão um presentinho para eles degustarem a pipoca Milô, a melhor pipoca prêmio do Brasil. E ficamos por aqui em mais um episódio. Nós tivemos a honra de receber pastores, teólogos, homens de Deus que estão aqui em São Paulo, os dois pastores, mas o pastor Tiago Teodoro que está aqui, infelizmente. Chega aqui, pastor, para você dar um tchauzinho aqui para todo mundo te conhecer. Ele é um pouquinho tímido, ele também é pastor auxiliar lá na igreja do pastor Leandro. Lagoinha Pedra Azul, dá um tchauzinho lá, pastor. Grande homem de Deus, chega mais. Segue ele. Qual que é a sua rede social, Tiagão? PR Tiago Teodoro, segue ele lá. Barba de teólogo. Isso, pastor PR Mateus Alves, segue ele. Justiça e Poder. Ministério Justiça e Poder e Ministério Justiça e Poder no YouTube. No YouTube. E PR Leandro Pereira com 2 As no final. Muitos PRs aqui, meu Deus. E PR Diniz também para você acompanhar. Ficamos por aqui. Um beijo no seu coração. Seja sempre muito bem-vindo. Não esqueça de compartilhar, dar o seu like. E um beijão especial aqui para a maravilhosa minha esposa Fernanda Lucas Diniz. Ela não pôde estar aqui hoje porque a mesa, ela deu esse espaço maior, é aquele que serve. Mas no próximo episódio ela está aqui com a gente. Um beijão e tamo junto. Deus abençoe.